Papo de Copa do Mundo! Olá pessoal, aqui é o Emanuel, Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de coleção geek. Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um novo álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Eu poderia ter começado esse vídeo exatamente no dia de estreia da Copa, mas estive ocupado com assuntos pessoais, mas graças a Deus estou aqui apresentando para vocês e já estamos na segunda fase, segunda rodada, e nossa seleção brasileira, galera, arrebentou com a Haiti 3-0, vai Brasil rumo ao Hexa, nossa primeira vitória. E agora, partindo junto de vocês aqui, vou apresentar esse novo álbum, apresentando também as páginas onde as figurinhas elas vão ser inseridas, e também vou apresentar minhas 3 últimas edições de álbuns figurinhas das últimas Copas, dos últimos países sedes que foram apresentados também. Mas antes de tudo, quero lembrar a todos, se por acaso você é novo, está caindo de paraquedas aqui no meu canal e não está se inscrevendo, é o seguinte pessoal, não sejam tímidos, se inscreva no canal, ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo, e deixe aquele like maroto se gostar do vídeo, e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais enrolações, bora Ultra! E começa o nosso vídeo falando sobre o novo álbum de figurinhas da Copa. Pessoal, como vocês devem saber, nossa seleção ganhou de 3-0 do Haiti, graças a Deus, obrigado Senhor. É a primeira vitória da nossa seleção rumo ao Hexa, e a gente já está na segunda fase de grupos da Copa, e agora é ou nunca, é mata-mata, é para ganhar ou ganhar, rumo ao Hexa, porque tem muita coisa pela frente pessoal. E olha, essa é a minha 4ª Copa do Mundo e também a 4ª vez que eu compro mais um álbum de figurinhas. Como podem ver, eu tenho aqui, olha, 4 álbuns. Eu tinha 3, quer dizer, 3, agora tem 4. E uma delas aqui, olha que tá aqui comigo, o álbum da Copa do Mundo Brasil 2014. E esse aí foi o meu primeiro álbum da Copa do Mundo. E agora o segundo, seguido do ano 2018, Copa do Mundo da Rússia. E essa aqui, ó, galera, eu vou confessar uma coisa. Foi um dos álbuns que eu quase, por pouco, eu não completava as páginas de todos os jogadores, todas as fotografias, escudos da seleção, e principalmente os estádios, sedes dos jogos que eram realizados, né? E também a do Brasil foi quase isso, mas por um 3 que eu quase não completei. E aqui da versão do Brasil veio poucos jogadores, mas veio mais imagens dos estádios, ó. Os estádios aqui, ó, do Brasil que foi sediado para a Copa em 2014. Esse foi o que eu mais, quase por pouco, não completava. E da Rússia, olha, esse aqui bombou pra caramba. Ó, faltou um bocadinho aqui, ó, quase completo. E pro outro lado, ó, os estádios lá da Rússia também. E os que eu quase completei também, ó. Só faltou um na página dos símbolos dos estádios. E aqui eu também quase não completava o da Rússia e também da Arábia Saudita e do Egito, ó. O Egito só faltou um para completar. E vou dizer uma coisa, nesse de 2018 da Rússia foi o que bombou demais e que eu por um 3 não chegava lá. E o que eu mais completei foi o do Egito. Eu mais peguei jogadores do Egito, da Rússia, da Arábia Saudita, e além de muitos outros que eu estava certo que ia completar um deles até o fim do torneio. E aí, 2022,
veio o álbum da Copa do Mundo Catar, meu terceiro álbum, e além disso eu já fiz um vídeo sobre esse álbum e eu posso deixar nos cards no finalzinho desse vídeo para vocês conferirem de perto, galera. Esse aqui é o terceiro álbum que também foi tão fraquinho demais de eu completar, porque não conseguia nem imagem de um estádio sede, né? E quase nem todos os jogadores. Mas agora aqui vamos falar, agora sim, vamos falar do novo álbum da Copa do Mundo atual 2026, realizado em 3 países, que é os Estados Unidos, o Canadá e o México. E são 104 jogos e a primeira rodada já foi e já estamos na segunda. E estou aos bocados completando, né? Falta muito ainda, aliás. Tem algumas páginas aqui ainda vazias, ó. Eu só tenho 2 da seleção mexicana, que foi a primeira a se classificar para a segunda etapa. E por outro lado, eu só tenho 2 da África do Sul e 2 da Coreia do Sul. Coreia do Sul do Som. E 2 só da República Tcheca. E só tenho uma do Canadá. O Canadá que meteu 6-0 no Catar, que foi antes o país sede da Copa. E só tenho 3 da Bósnia e Herzegovina. E tenho 4 do Catar também, ó. Só tenho 4. E só tenho 1 da Suíça, que meteu 4-1 na Bósnia, é lógico. E só tenho 2 da seleção brasileira, ó. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Da seleção brasileira, atualmente é muito difícil de conseguir, porque é raríssimo. Raríssimo. E ainda tenho muito mais aqui pra vocês. Tenho o do Marrocos, que meteu, quer dizer, meteu não, empatou com a gente 1-1, só tenho 3. E é 48 seleções que estão participando, são 104 jogos. E já se passaram metade desses jogos aí, mais uns 11 ou 12, por aí. Já perdi a contagem de quantos jogos se passaram, porque a primeira rodada já acabou. E aqui tá a seleção do Haiti, que a gente venceu. Ontem à noite, sexta-feira. Estamos com vitória. E aqui da Escócia, ó, peão. Tá vazia, pessoal. Ainda não peguei ninguém da Escócia ainda. Fala sério. A dos Estados Unidos, o segundo país sede, também se classificou, assim como o México. Eu só tenho 3. E só tenho um do Paraguai. Só tenho um que é o goleiro, que é o Orlando Gil. E eu tenho aqui só um da Austrália, que perdeu ontem para os Estados Unidos, e é o Patrick Vazbeck. Só tenho 3 da Turquia. E só tenho um que é o escudo da Alemanha, que tá bem aqui, ó, onde vocês podem ver. Por enquanto ainda tem muita coisa para completar, porque a página de Curaçao, assim como o da Escócia, está vazio. Só tenho 3 da Costa do Marfim e só tenho 3 do Equador. E ainda tem mais, galera. São 48 seleções, como eu disse. Só tenho um da Holanda, que é o Gakpo, jogador bom demais, bom de bola. E só tenho 3 que eu completei recentemente do Japão. Japão, que também estou torcendo nessa Copa, assim como a Coreia do Sul, assim como o Brasil. E da Suécia também tá vazia. Além disso, Suécia e Alemanha vão jogar hoje. E só tenho 2 da Tunísia por enquanto. E ainda tem mais páginas e mais seleções para eu contar aqui para vocês. Ah, bom, então assim sim. Continuando aqui, galera. Aqui onde vocês estão vendo nessa página é o símbolo dos mascotes das últimas Copas do Mundo em vários países diferentes que foram sedes. E a gente está vendo aqui por último, que é o dos 3 países atuais, que é o Canadá, o México
e os Estados Unidos. E a gente tem mais grupos de seleção aqui, ó. Temos mais uma página vazia que falta completar figurinhas, ó. É o da Bélgica. Da Bélgica também tá difícil de vir em cada pacote que eu compro. E só tenho um do Egito, que é o Achou, o Emanche Achou. E só tenho 2 representantes da seleção do Irã, bem aqui, que eu tô mostrando pra vocês nesse vídeo. E tenho só 3 da Nova Zelândia. Por enquanto falta mais ainda. E só tenho 3 da Espanha, que estreou com empate 0-0 contra a novata Cabo Verde, a seleção caçula da Copa. E lógico que se destacou nesse empate 0-0 foi a primeira zebra. E depois veio a zebra da República Democrática do Congo contra Portugal de Cristiano Ronaldo. Só tenho 2. Inclusive o goleiro Josimar Silva, o Vozinha. Cara, esse daí ganhou a moral de todos nós. Que goleiraço. E tenho só 3 da Arábia Saudita. É aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Tem muita coisa ainda pra eu pegar. E só tenho um do Uruguai, que é o Nico de la Cruz. E tenho 3 da França só, do grupo I. E tenho 4 do Senegal, que também são umas que eu acabei pegando recentemente, na troca de figurinhas ou até mesmo na compra. E só tenho um do Iraque, que é o Osama Rashid. E também só tenho 2 da Noruega, do Erling Haaland, do grupo I da França. E é um dos jogos que eu tô louco pra ver, Haaland contra o Mbappé. E só tenho um da Argentina, que é a foto completa do elenco, jogadores titular, né? Por enquanto só esses daí. Do grupo J que eu tô nesse momento. O grupo J aqui só tenho 2 da seleção da Argélia. Seleção da Argélia que perdeu de 3-0 para a Argentina. E só tenho 3 da Áustria. A Áustria que estreou bem na primeira rodada. E a gente tem a Jordânia. A Jordânia também é outro país caçula da Copa, é novato também, assim como o Curaçao, que a gente passou por aqui nesse vídeo, além do Cabo Verde. Tem seleção novata. E agora, falando em novata, no grupo de Portugal, tenho aqui... esqueci de mostrar que eu tenho só 4 dos jogadores aqui da página da Jordânia. E aqui de Portugal eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só 5 por enquanto. E agora a República Democrática do Congo, que na verdade já é novata há muito tempo, porque ficou anos sem estar na Copa do Mundo e retornou. Só tenho só a foto do elenco, do time titular. E inclusive também deu a segunda zebra na Copa, empatando 1-1 contra Portugal, mas jogou pra caramba, merecia ganhar. E tá junto também de outra novata da Copa, Uzbequistão. Ó, só tem 2 aqui desse grupo. E tem a tão temida Colômbia, que voltou à Copa do Mundo. Só tem 2 aqui, 2 dos jogadores, que são o John Córdoba e o John Locome. E agora a Inglaterra que meteu 4-2 na Croácia, do grupo L, que é o último, ó. Eu só tenho aqui o Morgan Rogers e a foto do elenco do time titular, do Harry Kane, do Bellingham, do Rashford, do Pickford. Só jogador bravo que a seleção da Inglaterra tem. E só tem um da Croácia que perdeu feio pra Inglaterra. Tem o Josko Guardiol. E tem a seleção da Gana também.
Aqui tá o Semênio, o Antônio Semênio. E o Panamá só tem esses dois, que é o Carrasquilha e o Fajardo. E por enquanto são esses do elenco dos jogadores dos 48 países que estão na Copa, que eu tenho por enquanto. E tem alguns que ainda falta, tem algumas páginas vazias que eu mostrei aqui nessa gravação para vocês, ó. E tem também as figurinhas muito valiosas, que são a fotografia dos últimos campeões mundiais. E eu completei recentemente aqui, ó. Só tenho dois que eu peguei na troca e na compra de figurinhas. Eu tenho aqui a da Itália, campeã mundial de 34, e também o Uruguai de 1950, que foi logo justo que foi justamente com a nossa seleção, né? Seleção do Pelé. E tem muito mais ainda, muito mais fotografias na figurinha das nossas seleções para a gente poder completar aqui no álbum. E por último, no final da página, dá para ver as fotografias dos melhores momentos, as melhores finais de Copa do Mundo dos últimos anos. E temos aí, lógico, vocês podem ver a fotografia dos países que estão participando dessa Copa, e que eu mostrei exatamente aqui nessa página para vocês. E fechando aqui, tem as figurinhas que vem nas embalagens das garrafas de Coca-Cola também, que vem chamando muita atenção dos fãs que são colecionadores e que também estão correndo atrás dessas figurinhas que estão escondidas nas embalagens de Coca-Cola, aquelas garrafinhas desse tamanho assim, de plástico. E vocês podem procurar por elas em supermercados e até mesmo em hortifruti, em qualquer lugar que você possa procurar para poder encontrar uma dessas figurinhas e completar, colecionando junto com as figurinhas dos jogadores de todos os países, 48 países participantes da Copa do Mundo atual 2026, México, Estados Unidos e Canadá. Suspeitei desde o princípio. Bem, pessoal, esse aqui são todos os meus álbuns de figurinhas das últimas edições da Copa do Mundo. E agora com essa da atual Copa do Mundo Estados Unidos, México e Canadá 2026, são 4. E eu adorei demais esse álbum, adorei demais mostrar aqui pra vocês. E eu passo essa pergunta: você já tem esse álbum novo, além de esse que eu mostrei, do Catar, Rússia, o Brasil, ou além de outras edições como a da África do Sul, da Alemanha? Se vocês por acaso têm uma dessas, ou já completaram, ou ficaram pela metade, dúvida, é só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do nosso vídeo. Não contavam com minha astúcia. Joia, pessoal, esse foi mais um vídeo de coleção de nostalgia aqui para vocês. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de seguir o nosso conteúdo pelos nossos perfis nas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2026, viu? Lembrando que vocês também podem fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, tanto pelo Facebook e tanto pelo WhatsApp, que lá você será muito bem-vindo, tá legal? E qual país você está torcendo para essa Copa? É o Brasil, Japão, ou além de outras seleções favoritas, candidatas ao título? Também comente aqui embaixo, eu também estarei de olho em tudo que vocês estão mandando aqui na nossa página no YouTube. Então, vejo vocês na próxima. Um forte abraço e Power Ultra! Tchau! Rumo ao Hexa, vai Brasil!